Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, hein? Reta final, quarto bimestre. A gente vai então começar o volume 4 na unidade 7. E aí a gente vai trabalhar então com os conceitos da evolução biológica e a diversidade das espécies. Então, gente, olha só. Como toda unidade, né, começa com uma imagem, umas perguntinhas. Então, vocês vão observar ali essa imagem e tentar responder essas perguntinhas e daí a gente comenta na live, beleza? Seguindo lá. A gente tem que partir da ideia que existiram várias tentativas de explicar a diversidade dos seres que existem no nosso planeta. E aí existiram várias teorias, né? Uma das teorias lá é a teoria criacionista, que tem ali uma corrente fixista, então aquela ideia assim de que tudo foi criado por um ser divino e que existia aí um padrão, né? Um número fixo dessas espécies, então por isso que é chamado de fixismo, essa corrente aí que tem um número fixo. Porém, existem outras correntes aí, outras teorias que abordam a evolução das espécies, que a gente chama de evolucionismo, tá? A gente não está aqui para dizer qual está certa, qual está errada, a gente está aqui para estudar essas correntes, ok? Então, a gente vai partir da ideia histórica, né, que num começo, lá num princípio, os cientistas começaram a estudar observando os seres, tentando comparar esses seres, e aí com o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, isso foi se modificando, né? Algumas coisas deram certo e são utilizadas até hoje, são aceitas até hoje, outras não, tá? E aí um grande fator que é preponderante nesses estudos é a descoberta dos fósseis, tá? Então, nesses estudos, os fósseis são extremamente importantes. A gente vai ver aí ao longo das aulas que depois com o desenvolvimento da genética, isso tudo também foi bastante aprofundado, tá? Essa questão da evolução. Então vamos começar falando um pouquinho do Conde de Buffon, foi um dos primeiros aí com essa ideia de pensamento evolucionista, que o que ele destacou? A importância da comparação, tá, entre vários seres. E aí ele estudou, por exemplo, os ossos dos mamíferos. E com base nesse estudo ele chegou à conclusão de que os mamíferos apresentavam grandes semelhanças em diferentes aspectos. Então a gente pode perceber que mesmo vivendo em ambientes diferentes, existem algumas semelhanças entre os mamíferos. Vamos abordar uma delas aqui. Por exemplo, se a gente olhar aqui na legenda em verdinho, as falanges. No braço do ser humano, ó, as falanges são os dedos ali. Aí aqui, ó, na asa do morcego, então aqui em verde, e na nadadeira da baleia também. Então a gente pode observar que as falanges estão nas extremidades, né, desses diferentes mamíferos. E aí um dos primeiros cientistas a trabalhar com a ideia de biologia, que é o estudo da vida, foi o Lamarck, tá? E ele também é um dos primeiros aí a divulgar a ideia da evolução. Só que ele não usava esse termo evolução nos trabalhos, tá? Nos trabalhos que ele divulgou, nos trabalhos que ele pesquisou, enfim. Mas a gente sabe que era nesse contexto que ele estudava, tá, gente? Então, assim, o que tem de importante aí que o Lamarck contribuiu para a evolução? Ele percebeu que as mudanças no ambiente mudavam as necessidades dos indivíduos. Então ele dizia lá que os indivíduos alteravam os comportamentos com base lá nessas mudanças, tá? E aí essas mudanças no comportamento dos indivíduos chegavam a ser até mudanças no organismo. Então, por exemplo, lá, ele dizia que se um ser ele usava muito determinado órgão, esse órgão se desenvolvia.
Se ele usava pouco até deixar de usar, esse órgão ou se ia se atrofiando e até ele ia perder esse órgão, tá? Então era chamado de lei do uso e desuso. Então usava, desenvolvia. Não usava, atrofiava até não aparecer mais, tá? Então essa era uma das leis que o Lamarck defendeu. E aí a gente pode perceber também que ele dizia assim, que essas características que o indivíduo acabava tendo, ele ia passando para as gerações futuras. Então essa era uma outra lei dele, a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então assim, determinado órgão lá deixou de existir. Ele dizia que passava essa característica de não ter o órgão para os descendentes. Tá? Por exemplo, então, no livro didático de vocês tem alguns exemplos. Vamos pegar esse exemplo aqui do tamanduá. Ele dizia que no tamanduá, pelo fato do tamanduá não usar os dentes, então pela falta de uso, os dentes foram atrofiando e foram desaparecendo. E aí, então pensem que essa situação aqui entra na lei do uso e desuso, né? Então, falta de usar o dente, atrofiou e desapareceu. Porém, ele dizia também que essa característica de não ter os dentes ia passando para os descendentes desses indivíduos, tá? E aí, o que acontece, gente? Aí uma pequena falha, né, da teoria do Lamarck. Porque as ideias dele tiveram muito impacto, foram bastante discutidas, mas o que acontece? Foi identificado que essas alterações no corpo, através do uso e desuso, não são hereditárias. Por exemplo, se uma pessoa lá perder um braço, tá? É uma característica que ela não tem mais. Só que os descendentes dessa pessoa não vão nascer sem braço por causa disso, tá? Então era essa ideia aí da propagação para os descendentes que o Lamarck não explicava muito bem, então ficou deixado de lado, tá? Mas a gente tem que estudar essa parte porque é importante aí para toda a evolução do pensamento, tá? Então, gente, olha só, o que acontece? Com o passar do tempo, os trabalhos do Lamarck foram lidos lá pelo Charles Darwin, outros cientistas também que pesquisaram, e aí eles desenvolveram outras hipóteses para o processo da evolução e da diversidade das espécies, e a gente vai estudar então outras dessas pesquisas, mas não deixando de lado a grande importância do Lamarck no processo da evolução. Beleza? Essa aula é só isso. Beijos e até a próxima.